bem-vindos mais uma vez ao podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor e Escola Clássica. Aprenda latim e grego na Escola Clássica, escolaclássica.com. Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton, Sociedade Chesterton Brasil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Carboneira. Olá a todos e também com patrocínio agora de Winston. Winston. JTI. Cigarros manufaturados na Alemanha que custam mais barato do que os cigarros feitos no Brasil. Olha só. Se você quiser realmente mandar uns pacotes para nós, isso, estamos aceitando. Exatamente. Podemos fazer esse acerto comercial. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aqui é o Rodrigo, que alguns já devem ter visto nas lives da Sociedade Chesterton Brasil. Olha aí. Leia Chesterton e veja as lives minha e do grande Júnior Vulcano. Vede. Só ver, porque ouvir não dá, né? Exatamente. Maomé. É brincadeira. Maomé. Foi sofrido, mas aqui a gente tem um suporte bom. Muito bem, o negócio é o seguinte, por que os luxuriosos não sofrem tanto no inferno quanto os gulosos? Essa é uma questão que está ali apresentada na Divina Comédia. E aí pronto, certo? Vamos aí falar sobre a Divina Comédia. Eu disse que tinha que ser esse tema porque nós lemos aí a Divina Comédia agora sábado, aí tá mais fresco na cabeça. Não, e outra coisa, foi uma piada disso aí, mas aqui é Semana Santa e a Divina Comédia começa na Semana Santa, então também... Começa no dia que foi criado o mundo, que é 21 de março, né? 25 ou 21? 25 era o primeiro do ano para eles, não era? 25 de março, 25. Quando Cada Dante morreu no dia da criação do mundo. Exato, que é o dia da encarnação. Dia da encarnação. Exato, o dia da anunciação, né? A festa da anunciação. Festa da anunciação, mas isso. É o primeiro dia da criação do mundo. Bom, aí essa tradição aí eu já não vou cravar. Não, mas faz todo sentido. É por analogia. Por analogia, sim. É evidente. Só um detalhe, né? A razão de ser, o logos que sustenta a realidade no ser, se encarna nesse dia. Naturalmente, faz todo sentido que seja isso. É que a questão é que o mundo não foi criado num dia específico, porque ainda não tinha contagem dos dias, então não dá para estipular a data. Só dá para contar a partir do terceiro dia. Não, segundo dia, quando é que é criado o Sol e a Lua? O Sol e a Lua no quarto dia. Quarto dia. Então, exatamente. Então pronto, só a partir daí, os 4 primeiros dias não tem como contar. Exato. Então é D-3. Aí fica, porque realmente, né? Inclusive o escritor sagrado diz que as coisas, a lua, o sol, as estrelas existem. Primeiro ele fala que elas existem para a contagem do tempo e depois para iluminar. Sinais. São sinais. Para reger o dia e para reger a noite. Tá, mas é o negócio da glutonice ali. É porque ela é a base da luxúria, né? Eu só quero fazer a base da luxúria é a comida excessiva. Um pequeno adendo para os corações, né, não mais piedosos, mas que têm realmente cuidado, né, com a sua vida de fé. Ninguém aqui está se pretendendo teólogo moral, tá, pessoal? Não, eu estou falando da Divina Comédia. Falando da Divina Comédia, exatamente. Estamos aqui simplesmente, exato. Por que eu mais para teólogos imorais. Teólogos imorais. Amorais. Para quem não sabe, então, ainda, certo, tem o inferno. O inferno é um cone, certo? Exato. Que é um buraco no chão em forma cônica, que foi provocado pela queda de Lúcifer, que está preso lá no fundo. Ele vai até o centro da Terra e fica preso ali. Ele não tem como sair dali. E esse buraco, então, esse cone, ele tem vários círculos até chegar no final. Então, os cones maiores, vejam só, é que tem mais pecadores, tem que ter mais espaço, porque tem muito mais gente luxuriosa do que gente falsificadores de moeda, ou traidores, que é o último lá, onde está Bruto, Cássio e Judas, né? Estão sendo ali devorados pelo demônio. Logo depois do Ugolino, não é? Que teve que comer os próprios filhos e tal. Que foi forçado pelo bispo lá, não sei quem, lá a comer os próprios filhos, e o Ugolino, ele fica daí comendo a cabeça do bispo, certo? Ele está condenado a... Olha, delícia. Magistral. Então, o filme Dante de terror, é magistral, os símbolos de Dante, as imagens de Dante são magistrais. Não reclame de filmes de terror mais, que isso aí. Porque tá louco, o cara lê aquele ali do Ugolino ali, tá louco, ele diz, né? Não, os filhos ainda dizem assim: pai, tu nos deste a carne, agora pode se servir dela e tal. Meu assim, chapéu. né?
Isso aí que é filho. Mas os filhos já estão mortos, né? Os filhos morrem por inanição e o pai se alimenta ainda por alguns dias da carne dos próprios filhos e por isso ele está no inferno, né? Por mais que a gente sinta até muita pena do Ugolino ali. Assim. Quem nunca viu o filme Vivos, né? Pois é, Com eu o não, drama dos mas caras. eu sei qual é a Quem história. nunca viu? Várias pessoas, só eu vi. Eu nunca nem ouvi falar. É, o filme conta um time de rugby que cai nos Andes e acabam depois tendo que comer a carne de quem morreu pra Ou sobreviver. seja, não vai pra ser Eles jogar andaram. rugby, Porque né? eles estão no meio da montanha, assim, tem quilômetros e mais quilômetros lá do outro. Mas eles dá pra tentaram andar andar, 20, eles 30 tentaram, quilômetros por eles dia. tentaram andar, Tá, né? porque não consegui. Eles conseguiram em determinado momento, só que para ter força para fazer uma caminhada de mais de 30 quilômetros num clima de menos 10, 15 graus Com neve até o joelho. é um negócio aí, eu precisava comer uma carninha para ter umas proteínas. Mas 2, 3 dias o cara tá forte. Sei lá. Jogador de rugby, É bom, o cara é jogador de rugby. Não, né? sei lá, Os né? caminhões. Imaginar a situação. A né? grande conclusão é que não é pra jogar rugby, cara. Provavelmente eles ficaram lá esperando ser resgatados. Sim, eles e aí ficaram quando eles esperando viram ser que tinha que resgatados, fazer, verdade. era tarde demais e se fuderam. É bem isso. Isso aí eu acho Eles que dá pra deveriam entender ter do filme. vazado Exato. quando eles estavam fortes. Mas eles comem Outro comem também é aquele os do- mortos, né? Que já Os tinham mortos morrido. não matam ninguém. O Coração do Mar também é outro também que vai tratar desse dilema aí, também outro filme. Bom, aí os caras estão no meio do Pacífico. No né? meio do Pacífico, no meio do nada. Mas ali o pessoal vai pra graxa Tem mesmo peixe? pra algum comer. Hã? Tem peixe? E o pessoal vai... Eu não sei dizer como é que é o negócio do peixe. Tem um filme que é sobre a expedição do... Eles não comem gente, né? Mas é pior hoje em dia pro mundo moderno. Esse Come filme, porque cachorro. Eles comem cachorro, expedição da descoberta do Polo Norte. Isso, né? norueguês, não é? Eu acho que é. Que ele come os cachorros, por isso que ele Os consegue. husky, né? Que eles têm o husky pra Isso. carregar as coisas, trenó de husky e tal, mas chega uma hora que eles não têm comida, tá. Ah, tá vamos- certo eles. Teve um Aí inglês comeram que os não cachorros. quis comer os cachorros e morreu. Pois é. E o cachorro comeu ele daí. E ele come o cachorro do bar. E que eles Cachorro encontraram, é esperto, não né? sei se é nessa expedição, mas tem uma que eles encontram um mamute numa expedição dessa pela Sibéria, um mamute congelado desde Que delícia. desde sempre os cachorros se atrapam pra comer a carne do mamute de 4.000 anos. Imagina, Aí- né? Tá congelado. Tá conservadinho. E não petrificou, né? Porque tá na neve ali. Não, tá congelado, tá beleza. Assim, mas são raros os pontos onde o gelo, onde nunca desgela, né? Aham. São alguns pontos bem altos e lá da Sibéria e tal, que lá não desgela nunca o gelo. Mesmo no verão fica coberto de gelo, né? Gelo eterno. Exato. E aí o Dante, o inferno é gelado, por acaso. O pessoal acha que não tem nada a ver aqui com o tema sim. do podcast, mas o inferno é gelado, certo? Porque uma coisa mais terrível assim para algum homem da Europa é o gelo, não é o calor, né? Sim. O calor ele é estafante e tudo isso, até porque o cara tem que trabalhar, ele não tem que... Na época não dá para o sujeito, vou tirar férias, né? Então... Tirar férias não come. Tirar férias não comia, é o tempo que tu tem para trabalhar, porque no frio depois não dá mais para trabalhar, não tem o que tu fazer com a terra, tem que esperar vir a primavera de novo para tu começar a trabalhar de novo, né? E é por isso que as estações do Vivaldi ali, as 4 estações, a pessoa, mas no verão é uma música toda pesada, assim. Isso é o verão, assim, aí o cara acha... mas pô, no verão aqui é reggae, axé, né? O cara É tá sem camisa Ah, pra gatão, o dia ultimamente. todo. Exato. Agora o cara que tem que trabalhar no sol, certo? Das 4 da manhã às 10 da noite, para poder aproveitar o tempo, essa é a música mesmo, assim, essa é a trilha sonora. Né? Não tem praia assim como tem aqui, né? Exato. O poeta italiano ali... Deus Não, mas mesmo assim na praia, quando é que surge... É uma boa pergunta, quando é que surge esse hábito de ir pra praia tomar banho. e ficar parado na praia? Olha, acho que é final do século XIX, começo do XX. Ninguém teria essa Então ideia. Era um negócio assim, pô, que Ficar negócio parado ali e na tal. praia vivendo é um negócio diferentão. A gente sabe que as pessoas, por exemplo, né, o glorioso Dom Pedro I, né, fundador e protetor perpétuo do Império do Brasil, ele gostava de tomar banho de mar. Gostava de tomar banho de mar. Pois Mas todo mundo gostava de tomar banho de mar. Não, mas isso aí é Mas uma não coisa... gostava de ficar ali vegetando. Por exemplo, os caras na Grécia areia. ali, estão ali, Ítaca ali, sei lá, o Exato. Odisseu vai lá e deve tomar banho de mar, etc. Mas ninguém Ah, vai lá. mas sempre, Não é né? relatada, não. Na pílula era Pô, porque é um arenosa. negócio evidente, né? Que o cara vai dali pegar, pescar e depois vai... Não era tanto, não.
Mas não pescavam, né? Os gregos antigos só comiam churrasco, é impressionante. Eles não comem peixe em nenhum momento em Homero, não se come peixe. Os caras viviam no mar, mas só fazem boi e ovelha. Exato, boi e ovelha. Apostas colocadas lá no fogo. As pingues. Coxas. Pingues coxas. Tem umas partes ali da Odisseia. Dá uma fome assim, né? Deus E faziam. E o sistema de churrasco, né? Que tu põe primeiro a carne no fogo, depois tu põe o sal. Isso é um bom churrasqueiro, um negócio que os gaúchos estão começando a fazer agora, assim. Eles sempre botavam sal. Eu ponho antes, assim, por exemplo. Tem esse negócio de também. Mas os gaúchos hoje em dia, eles põem primeiro a carne, dá aquela seladinha ali e tal, depois põe o sal, senão ele seca muito a carne, o sal. Claro. Se botar sal na carne, esperar 1 hora para até espetar e pôr no fogo, aí o sal já tirou toda a água da carne, ela fica seca. Exatamente. Né? E os gregos já sabiam disso, porque faziam ali os hecatombes e aí punham no fogo, depois jogavam o sal por cima. Né? Tá, mas isso aí leva de volta à pergunta inicial, né? Porque hecatombe é o quê? É glutonice também. Hecatombe é glutonice. Glutonice, é churrascada, né? Churrascada, o negócio que mata o cara é o dia do churrasco, nem é o churrasco em si. Exatamente. É tudo que tu come junto com a carne, né? Exato, se tu comer só carne no churrasco, tá de boa. Tudo bem. Não acontece nada. Mas tu vai beber, tu vai comer maionese pra caramba. Exato, pão de alho. Tem cara que vai pro churrasco só por causa do pão de alho. Vai por causa da carne. Eu queria fazer uma vez um churrasco só de pão de alho. Viu? Tem gente que tem esse sonho. Tem gente que fazia assim. No forno ainda, o chão de apartamento mesmo. Assim. Não. A churrasqueirinha aquela que é tipo Exato, aquela tipo aquela do frango que tem na padaria, só que fica girando ali o negócio e tal. Não se vira como pode. E aí os glutões, eles estão no segundo desses círculos do inferno, né? Desse cone infernal. Que inclusive, né, o cone do outro lado, no outro polo, ele forma uma montanha, né? Porque aquela terra tem que ir para algum lugar. E não forma assim um vulcão, não, forma uma montanha do outro lado. No topo do qual... Mas deu bem certinho assim, porque no topo do qual ficava o paraíso terrestre. O paraíso terrestre, o pessoal disse que ficava ali meio que na Mesopotâmia, não sei o que e tal, porque assim tá mas o Dante diz que não, ele fica no outro polo. Inclusive quando eles passam por Lúcifer, atravessam a galeria toda que leva ao outro polo, né? Bem distante, aí o Dante vê o Cruzeiro do Sul. Claro. As 4 estrelas que só os antigos conseguiam ver e que hoje nós não conseguimos mais ver. Olha só. Certo? E realmente, o Ptolomeu ele fala de 3 estrelas. Então em Alexandria dava para ver, ainda no horizonte, no início da noite, dava para ver 3 estrelas do Cruzeiro do Sul. Hoje em dia já não dá mais para ver em Alexandria, pelo movimento da Terra já não dá mais para ver. E o Dante já sabia que acontecia isso, que as constelações vão perdendo a capacidade de ser vistas. Então é bem interessante. Mas tem toda uma discussão, né, que diz que Dante está falando de outra coisa, que não é do Cruzeiro do Sul, assim, mas é muita coincidência. Qual é a constelação de 4 estrelas? Na verdade são 5, mas tem uma que é bem intrometida. Né? A Epsilon da constelação é bem fraquinha. Assim. Uma marca ali onde seria o ferimento de Cristo, mais ou menos. Exato. Claro. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Não. Porque sempre me pareceu assim, representar muito. Maravilhoso. Agora eu vou olhar para coisa de outro jeito. Mas só se ela fosse vista do hemisfério norte. Porque senão ela é do lado direito. Aquela estrela ela fica do lado direito. Então e aí, mas se fosse vista do hemisfério norte, aí tu veria como se fosse do lado esquerdo. Que é onde Nosso Senhor foi crucificado, então tá tudo certo. Exato. É isso aí mesmo. Exato. Vocês levantaram a pergunta sobre os gulosos e a questão da luxúria. Para mim, como é que vai a coisa? Fazendo tentando chegar lá em uma justificativa para isso. É que parece que o pecado da gula, além de ser um pecado em si, é claro, a luxúria abarca mais coisas, né? Mas pensar no tipo próprio da luxúria, pensar na coisa mais elevada da luxúria... Às vezes até se interconectam, né? Porque tu fala luxúria, às vezes quer dizer luxúria da mesa. São duas coisas, são duas coisas que na verdade estão relacionadas, que é o quê? Que é a idolatria da carne, né? Na verdade existe um outro pecado que se relaciona com isso, mas que talvez algumas vezes leva a isso, outras vezes é resultado disso, que é a questão da preguiça.
A preguiça leva o homem a pedir, a preguiça e a gula leva o homem a pedir mais prazer. E é fato que mais do que o prazer da preguiça e o prazer da gula, o prazer da luxúria é mais gratificante, né? Ele é mais... Então, é como se Os fosse... preguiçosos estão mais fundo do que os luxuriosos, os gulosos. Porque as consequências deles são ainda piores. Mas se a gente parar pra pensar na gula, ela é vil, né? Existe uma vileza nela, porque pensa assim, né? A luxúria, bem ou mal da verdade, ela é uma desordem da faculdade sexual. Mas em certos quadros onde ela existe a possibilidade de geração de uma nova vida. Sim. Existe a relação entre duas pessoas, pelo menos quando acontece em vias naturais, né? Que ainda que o Estado seja um Estado mau, né? Ainda assim está se atendendo a alguma coisa daquela... Por exemplo, ali ele não fala de outras... Porque os luxuriosos não estão na mesma vala dos sodomitas. Não, Tá. de forma alguma. Isso aí já É o esclarece professor de muita... gramática do Dante lá no Sodomita. Isso aí esclarece muita coisa sobre o que Dante considera luxúria, né? E outra, é uma expressão de amor ainda que, né? Exatamente. Isso, exato. Ali é mais adultério do que Exato. porcalhada, assim. A Francesca e o outro lá, eles estavam ali lendo o Lancelot, e vamos fazer uma encenação. Bonitinho, né, velho? Tô lendo ali no celular, a gente tá beijinho. Pô, o negócio é super, né? Exato. Errado, mas pô, né? Errados e errados, né? Então, por aí tu já tira uma base. Se Dante tá se atendo apenas a isso, e existe também um ímpeto colérico nessa jogada, existe um ímpeto de ir até onde, né, realizar algo, né, no sentido da conquista, a questão do envolvimento das duas pessoas, existe a possibilidade de um bem maior, mesmo que ainda assim envolvido com um ato, né, moralmente condenável. Agora, a gula não vai produzir nada. Não, mas eu acho que a gula, em alguns padres, acho que do deserto, agora não vou me lembrar, mas eles vão colocar ele como uma base material do resto dos pecados. Porque quando tu come demais, é como se uma energia que sobra para fazer merda, né? Tem mais coisa. Às vezes sim, depende, por exemplo, mais problema está na falta da abstinência. Porque, por exemplo, a abstinência de certos alimentos que dão mais energia, né, elas ajudam o sujeito a moderar certos ímpetos nele. É batata, por exemplo, se você come uma carne boa, uma carne que não está cheia de problema, carboidrato. Eu acho que talvez eu esteja falando bobagem, se eu estou falando bobagem, alguém diga aí que eu estou falando bobagem, mas eu tenho a impressão que comer carne boa em quantidade razoável aumenta a produção do hormônio masculino. Sim. O que acaba aumentando também o ímpeto realizador, de fazer coisas, né, na pessoa. Sim. Certo? Isso aí é tanto para homem como para mulher, só que a mulher, né, não tem o homem, por isso que em esportes não posso colocar os dois competindo, por mais que tenham ideologias que queiram dizer isso, não basta uma cirurgia para eu colocar duas pessoas competindo. Porque não? Pode ter uma jogadora de vôlei Tranquilo. de 85 quilos e 1,90 m. Tem problema. Não tem problema nenhum. Vai dar ali como é que é o negócio que a gente fala? Uma cortada? Ali. E aí sai ali a coitada da bolsa do outro lado com um tumor, O problema é que é traumatismo Semana craniano. Santa e não dá pra fazer comentários, assim. Porque... né? Mas a gente tinha coisa pra ilustrar melhor. Não dá pra fazer comentário nunca. Vocês aí que... Vocês que fazem, mas né? Tá bom. Não, eu digo fazer aqui o comentário. Ah, tá. Mais próprio pra ilustrar essa situação toda, mas Não, mas é isso. Não dá. Você precisa, a não, gula- só para dizer isso, né, que existia uma necessidade de abstinência. Às vezes, alguns monges até abraçavam o vegetarianismo justamente para aplacarem em si certas coisas que eles viram que era Não, mais sem fácil de lidar. É que monge Por não precisa exemplo, comer, né? luxúria. Quem precisa comer é o cara do campo lá, o camponês. Exato. O cara Quer passa dizer, o dia todo soldado, na casa, precisa comer mesmo. Aí entra um outro elemento, que é a questão de eu comer. Não, uma coisa é vai comer muito, mas tá, o que tu vai fazer? Exato. Não, vou trabalhar o dia todo na lavoura. Não, tem que comer a quantidade necessária para suprir Claro. o dia. Vai Vou fazer. passar o dia todo aqui copiando. Galego solitário. Exato. Come menos daí, né? Comer a necessidade. Não, e o contrário, o remédio da gula é a abstinência de comida, agora me escapou o nome aqui. O jejum. O jejum, né, que é a grande prática para controlar os desejos e as perturbações da alma. Então, é por aí mesmo. É porque tem uma outra coisa. Eu É o conversando uma vez, combustível dos pecados, é a gula, por exemplo. uma vez o meu diretor espiritual falou uma coisa que eu achei muito curioso, da relação da Pelo menos os gula, da carne. da gula com a soberba. Eu nunca tinha relacionado uma coisa com a outra. E aí ele disse assim, Rodrigo, toda vez que você está diante de um prato de comida e você diz que apesar da razão e da moral você vai comer a mais, pensa se isso não é um ato de soberba, um ato de arrogância. Claro.
tanto a prudência como a fé te previnem contra aquilo e tu diz, não, vou comer igual, porque por amor a uma batata a mais. E é uma coisa muito baixa, né? Muito Exato, muito vil, exatamente. Uma coisa. Exato. Como é que eu vou ter força moral para resistir a pecados que me tentam com mais violência? É por isso que o luxúria não é tão grave, porque resistir a uma batata é fácil agora. Mas é a luxúria. Se tivesse pornografia na época de Dante, ele não ia botar os caras. É difícil resistir, né? Ele não ia botar os consumidores de pornografia lá no primeiro, assim. Ele ia botar lá junto com o sodomita, etc. Eu assim. acho que sim. Até pela própria visão de Santo Tomás de Aquino, não é uma visão mística, né? Pela visão teórica dele, assim, pela opinião dele, que vai estar muito baseado naquilo que masturbação, Tomás, inclusive, né? que masturbação, inclusive, é pior que estupro, né? Sim, assim, então, Tomás vai nessa linha, dizem alguns, né? Então é isso aí, né? Se eu vou pegar simplesmente pela questão, né, Sim, da natureza sim. do ato... Na natureza do ato, não psicológica, nem Exato, nada. tudo que a gente compreende Nem é... do Punição escândalo, civil, e, cara, é evidente que na punição civil o estupro vai ser muito mais grave. Claro, e tem que ser... Agora, o fato é que, por exemplo, a masturbação é uma coisa assim completa, ele não atende a nada, né? Exato. Ele é simplesmente uma separação do fim e do bem que existe no sexo, simplesmente por sorver um prazer. Sim. Então, realmente, é uma coisa grave, intrinsecamente desordenada, vai chamar o catecismo da Igreja Com certeza Católica. eles não estão no primeiro círculo. Se a gente vai pegar essa coisa que a gente tá achando aí, que é a luxúria de Dante, é simplesmente a questão do Então o negócio virou, não é mais cone, né? Virou é aquela forma que é uma lua no meio, mas assim. sim, tem desenhos... Punheteira que vai ter, né? Tem desenhos do Círculo do Inferno, não é um negocinho assim, não, tem valas e desce... Não, tem valas lá no Isso. oitavo, no oitavo círculo tem 10 valas. Não, o oitavo círculo é, né? É quase um inferno em si mesmo. Tem alguém que já fez bem direitinho, assim, uma geografia do inferno baseada no Dante? Bem direitinho, detalhadinho, assim. Claro, desenhos. Desenhos, Sim, sim. Atlas do Inferno, by Dante. Claro, Sim. claro. Isso é legal, cara. Isso é bacana. O cara do Dan Brown lá fez um filme inteiro colocando Ah. umas pistas lá, né? Esse tipo, livro aí Código eu da Vinci. comecei a ler. Quando eu vi que ele ia repetir a fórmula de bolo, eu disse, não, já deu. Não é a fórmula de bolo, assiste o filme então, que é uma Uma das coisas mais legais do inferno são as criaturas mitológicas. Ah, isso é legal. Que não só do inferno, mas do livro todo, assim, certos personagens que têm funções ali, assim. Eles estão punindo os homens, certo? Tem Minos transformado num dragão ali e tal. Tem as fúrias, né? Cerberus. Só um detalhe, antes da gente entrar nessa Cérebro. parte que é muito interessante, que eu acho formidável, inclusive pode ser uma introdução à mitologia clássica, né, a leitura da Divina Comédia, pode ser abordada dessa maneira também, eu acho, depois que eu estou falando besteira, mas só sobre o dado da luxúria, que eu acho uma coisa importante até para quem está nos escutando, já que a gente comentou a questão da pornografia. O que acontece de pior com uma pessoa se eu, desgraçadamente, acabo tomando com ela uma liberdade como eu deveria ter? Ou porque eu não sou casado com ela, ou porque ela é casada com outra pessoa, ou eu sou casado com outra pessoa. Materialmente falando, espiritualmente, claro, um pecado grave é algo muito sério, né? Mata a alma, mata a graça em nós. Mas as consequências materiais que existem de outras coisas, como, por exemplo, a pornografia, são terríveis, são incalculáveis, né? A pornografia é uma máquina de moer gente. Certo? Tem pessoas, né, que morrem das maneiras vis, né? Muitas vezes de formas muito tristes. E tem vídeo dessas pessoas que já morreram que estão circulando por aí. Então tem gente vendo vídeo de pessoas, né, que sabe-se Deus lá onde estão. Então é algo muito sério, muito depravado. Então para quem olha para isso com pouca importância, né, é muito sério. Exato. Então é um tipo de coisa muito séria, né, tem consequências muito graves, né. Então fica aí esse agravante na jogada. E agora vamos para coisa bonita que é a mitologia. Exatamente. Não, e outros personagens, né, do tipo assim, tá lá o Catão, ele nem tá no inferno, ele foi tirado do limbo, ele tá Catão censor, né? Sim. Ele não tá no limbo mais, mas ele tá no purgatório já, mas ele que coordena a portaria ali do purgatório, né? Por ele ser um cara muito estrito assim, então ele vai... Probíssimo. E tal, ó, tu entra, tu sai e tal, ele passa um pito ali, chega o Virgílio, o Dante e o Catão. O que vocês estão fazendo aí? Porteiro mesmo. Tu aí, ó, Então tem vários personagens que estão ali, às vezes cumprindo as suas mesmas funções que tiveram em vida. Que tiveram em vida e tal. Enfim, né? Tem toda aquela cena ali do limbo que é maravilhosa, né? Que o Dante chega daí com Virgílio, e esse Virgílio é saudado por Homero, Horácio, Ovídio
e Lucano, assim, tu voltasse, pô, e não sei o que, e esse aqui, e o Dante, vem aqui ser o sexto do nosso grupo aqui, né, e tal. Aí já que o cara se colocou, né? Não, e o pessoal diz, se achando, Dante se achando, tá, mas a humildade é verdade, não é? Vai dizer que não, o Dante não tá no mesmo nível do Lucano, tá muito acima, certo? Pô, do Lucano. Primeiro que o tema dele vai superar o tema de qualquer um dos poetas Qualquer clássicos. um dos poetas clássicos, é claro, e dá pra viver sem Lucano, mas daí tu vê a importância que Lucano tinha pra Dante, né, por ter contado a história do Júlio César. O Júlio César também tá no limbo, né, o pessoal acha que ele vai sofrendo, assim, só porque ele mandava... Não, quem tá no fundo é quem traiu ele, né? Exatamente, Brutus. E Cássio. E E Cássio. Brutus e Cássio e Judas, são os 3 traidores da história humana. Assim, Exato. 2 que traíram. Perto desses aí, Cássio é o último que tá citado, então em tese ele tá mais fundo no inferno. O Cássio é o pior de É o todos. mais baixo de todos. Mais baixo de todos. Sim, na história Não foi dele, Judas, foi Cássio. É porque ele que seduziu o Brutus. Pelo menos na história. Ele é que dele, tem que ler daí, por isso que é importante ler Lucano, né? Porque é Lucano que conta isso aí com mais detalhes. Não, assim, o Cássio a foi o farsália. líder, né? É porque O tu Cássio entende, foi o líder tu da... entende que Foi o cérebro por trás. E o Brutus por ser parente, o provavelmente. papel de Cássio é mais próximo do papel de Satanás do que do próprio Brutus, né? Provavelmente. Sim, Porque o diabo é o Porque o sedutor Brutus é dos o anjos parente do- que traiu. É, só que tem Exato. essa questão de ser o parente, o cara que foi cuidado por Júlio César. Então, Sim, então também, é. é gravíssimo. Gravíssimo. Claro, é. Mas Cássio foi o Não cara digo que era pra ele estar lá que idealizou o negócio. Exato. Agora fica a dica, né? Não é pra ver a série toda, assim, se você tem... não é pra ver o Roma, né? Do HBO Não, ali. veja. Não vejo. Olha a história. Não, gente, assim, é sério. Porque Mas é que essa cena é muito bem feita, cara. Então Assim, procura a cena. Qual é a cena, Cris? a cena da morte, nem no YouTube põe ali morte Isso. de César e tal, o troço é muito... E a morte de Cícero também é muito bem feita, Ah. né? Aparece a mulher do Marco Antônio cravando o negócio do cabelo na língua do Cícero, com a cabeça cortada na frente do fórum. Não, então- não, mostra só Então não quando- fizeram direito. quando Augusto manda lá matar em Cícero e tal, né? E aí só aparece lá o Cícero de boa, um empregado que tava ali com ele, ai meu Deus, eu vou te defender. E era tipo um eunuco, assim, um cara fraquinho e tal. E o Cícero, não. Que tu vieste pra matar? Tudo bem. Ele se ajoelha e tal, e é isso aí. Assim. Puxa vida, E formidável. ainda disse pro cara que vai ficar famoso, hein? Tá matando, mas de novo que matou o Cícero. A história não vai esquecer de ti e Cara, tal. maravilhoso. E na verdade isso aí é coisa do roteirista, porque ninguém sabe quem foi o cara que executou. Não, o executor ali, o verdugo. Verdugo, isso é uma bela palavra. Exato, né? Eu acho melhor verdugo que carrasco. Mas a cena é boa porque aí essa frase, até tu, Brutus, isso aí é uma coisa do Shakespeare, né? Sim. Esse é Essa é uma frase do Shakespeare, mas daí todo mundo sabe, é a frase mais famosa da Roma Antiga, assim, qualquer pessoa que a pessoa de bem sabe de isso. bem sabe, É, né? ditado popular já. É um ditado popular, né? Não, é Alguém até tu, Brutus. faz uma coisa inesperada, tu dizes, pô, até tu, Brutus. Me admira você. Me admira você. Então, mas ali na cena é isso aí, cada um dando uma facada e o Brutus é o último a dar a facada e olhar nos olhos de Júlio César enquanto ele ainda tá vivo, né? E César só olha pra ele assim, e aí todo mundo esperando a frase e tal, e morre. Pô, muito bom. Sensacional. Então é muito bem feito assim, né? Mas é uma pena porque é uma série muito boa, a história é muito boa, só que é uma pena porque eles têm que fazer essa coisa comercial e botar pornografia no meio. Não, e, gente, assim, não A fotografia é maravilhosa, Fotografia tudo. Ciência. É um negócio assim, uma hora tá ali, ó. Tá ali Agripa, tá ali o Mecenas e tá ali Otávio conversando. Ah, beleza, falando de Roma, falando da vida, falando, né, vamos aí expurgar a galera. Corta automaticamente pra uma cena, assim, de uma cópula ensandecida. O cara tá batendo ali. Imagina se tu tá sentado com a tua mãe, com o teu Isso, tio, isso. vou levar vou botar aqui meu priminho. pra ele meu conhecer a priminho história pra de você de Roma. Aí quando vem aquela... Beijar vocês, não é mesmo? Isso aí é a natureza. Que merda é essa? Não, é totalmente desnecessário. Mas seria, se alguém tem paciência pra isso, assim, né? Podia editar tudo aí, botar e virar exato. Porque realmente eu ouvi falar que a história é muito boa, assim, em termos de narrativa, né? É De romance histórico, assim. a série mais cara
de todos os tempos. A Roma? Uhum. Pô, É impressionante, assim. Não, é que é igual, assim, tu É tu capaz tu esquece que tu tá... Mas não assistam, né? Não é que Mas- nem o Gladiador lá, eu vejo. o Gladiador, que é o baita filme, mas só tem 2 ou 3 tomadas assim, de Roma, que é sempre a mesma coisa e tal. Ah, É sempre o sim. lugar e tal. Que mostra a roupa de cima, assim. É, e daí quando dá uma aproximada é sempre os mesmos ângulos, no mesmo lugar, os caras passando. ele é... Baita filme, né? Mas Economizaram no CG ali, né? é. Não, fizeram todo na Inglaterra, na Alemanha, na França, assim, Fazer onde dá, né? fazer onde dá, né? Tá, mas pode ter uma floresta ali pra mostrar o pessoal e tal. Claro, germânico, né? É. Vamos mostrar sem floresta. Exato. É, exato. Esse é o negócio deles. Mas enfim, então estão todos ali, esses personagens presentes o tempo todo, né? E aí o sujeito, pô, mas Hades tá ali, né? Pluto Sim. tá ali no inferno e tal. Não, beleza, ele é o senhor do inferno e tal, né? E fica ali e tal, beleza. E onde é que estão os outros deuses, né? Os outros deuses estão no céu, né? Então tem algumas entidades mitológicas Sim, que o estão no Pluto inferno, tá ali algumas porque é um estão no purgatório e outras estão no céu. Onde é que está Vênus? Vênus está no céu de Vênus, né? Está no trono de Vênus. Onde é que mais ela vai estar? Assim, né? Olha aí. Então... É, o que ele fala no convívio, né, também, né? É o que céu dá- ele fala de céu de Vênus, ele vai falar que que é um anjo que movimenta os planetas. Tá? Ah, claro, Que essa é a carrega e compreensão tal, de coisas divindades. Mas ele ainda assim chama de céu de Vênus e tal. Porque... Essa questão. Isso aí a gente vai longe. Não, mas vai chamar de céu do quê? Se não for... Não, eu não é exatamente. É. Esse é o céu de Vênus. Porque isso pra mim, aí a gente vai mais longe. Eu vou falar um negócio que deve ser uma viadagem, mas agora me deu e eu fiquei muito feliz. Que É é. uma viadagem, tu ficou muito feliz. Não. Um negócio assim que é uma viagem. Uma vez eu vi um artigo que ela fazendo um jogo de palavras com isso, mas é. Que é a questão de como Dante é uma base moral para o uso dos deuses ou para o uso do mundo antigo dentro, por exemplo, as pessoas, não, mas Camões não enfrentou problemas na sua época, colocando os deuses na jogada. Cara, é claro que ele não enfrentou problema. Mas né? todos os outros poetas, então, durante toda a Idade Média, Exato. teriam enfrentado problemas. É que tu não Exatamente. sabe ler outra coisa, a não ser de até 500 anos atrás. E aí tu não sabe, na Idade Média, o tempo todo o sujeito tá falando, né? Claro. O Não Chaucer sou faz isso. aceledimos eco barredina. Certo? É isso aí. O tempo todo tu não... Porque para falar, tu precisa de palavras, certo? E as palavras, elas são assim, tu precisa de histórias inteiras para cada uma das palavras, para ela fazer sentido, tu precisa de uma história inteira por trás. E o cristianismo não inventou uma outra língua para falar daquelas coisas que já... Não, tu pega aquelas palavras, e as palavras estão cheias de Histórias, literatura, certo? Cheias de mitologia e tal, e aí tu vou contar a história do inferno. Aí o sujeito está lá sofrendo no inferno, por quê? Porque tem uns monstros, que monstros? Vai inventar monstros Os muito monstros, os monstros que existem, certo? Exato. Quais são os monstros, certo? São os monstros de sempre. Exato, vamos inventar monstro novo. Acabou, não tem mais concurso público pra monstro. Não tem nem isso, daí vai dar. Até para escrever o Harry Potter tem que ter... Exatamente. Tem que ter os mesmos monstros, Exatamente. tem que ter centauro, tem que ter... É isso aí, porque é assim que a gente conta a história, tem que ter o Cérbero, certo? Tem uma coisa que a gente vê, por exemplo, em fãs, Serpentes e não sei o em quê. fãs de Harry Potter, que é engraçado como as pessoas ficam encantadas quando elas veem que aqueles monstros têm um passado literário. Pra elas aquela história fica muito mais interessante. Mas claro, Do que mas ficar é só por inventando isso que uma ela coisa pode ser interessante, se ela fosse um Exatamente, troço exato. inventado. Tem milhões de escritores aí tentando recriar as coisas do Aham. nada. E quem tentou recriar quase do nada assim, foi o Tolkien, que tá cheio de referência também de tudo. Ele às vezes muda um nome, muda um negócio, mas não tem Tolkien- quase nada ali inventado da cabeça dele. O Tolkien ele pega, eu ia comentar agora do Tolkien também, porque no fundo, boa parte das coisas estão dadas em algum tipo de arcabouço mitológico anterior. Não, E claro. ele mesmo fala isso. Anel do poder. É longo. Eu acho que é o Tolkien que inventou isso aí. É, É o próximo aham. anel do mundo, certo? Tá lá no Platão, o mito de Giges. A gente estuda Giges, isso na o cadeira anel de Giges. Introdução à mitologia. eu estudo. O cara virava o anel e ficava invisível. Exatamente. Pô, meu chapéu. Ele pega uma parábola de Platão e faz um livro. Exato, mas depois na mitologia nórdica é isso aí, tem o anel do Nibelungo, certo? E tem uma coisa também que tu falaste da questão das palavras precisarem de histórias. O interessante do Senhor dos Anéis é isso, né? O Tolkien, o barato dele era as línguas, mas uma língua não existe sem uma história. E aí escreve o Senhor dos Anéis. Não, é por aí, é por aí.
Mas não dá, então assim, ó, não dá. Agora, Rodrigo, tu tinha dito que o cristão tem que ter formação literária mesmo, né? Que não dá pra ser, como é que é isso aí? Não, pra mim é um negócio que tá dado. Pra quem não sabe, formação aos navegantes, né? O nosso soberano senhor, o Papa Francisco, tá? Ele publicou uma carta apostólica em comemoração ao 7º centenário, né, de morte de Dante. Para quem não sabe, São Paulo VI, né, de feliz memória, né, havia publicado um motu próprio no 7º aniversário de morte, de nascimento do Dante. E para quem não sabe também, Bento XV escreveu uma encíclica no 6º aniversário centenário de morte do Dante. E então ou seja, essa carta agora do Papa Francisco é 100 anos depois da carta escrita por Bento XV. E assim, quando a gente lê, procure isso aí, pessoal. A carta do Papa Francisco está em português. Agora, e a do Bento XV tá, eu acho que a língua mais acessível ali ainda é o inglês. Ou não, tem italiano também, eu acho. Né? Tem latim também para quem tem, né, formação aí. E em tudo isso chama atenção o entusiasmo com que os papas falam da literatura de Dante e como eles batem pé nesse fato de que, né, o Dante é nosso, porque ele é um filho da igreja e a sua grandeza literária tem a ver com aquilo que ele recebeu da igreja e do que ele recebeu da intelectualidade cristã. Porque eu posso fazer uma tríade, né, dentro daquelas manifestações mais insígnes, né, da cristandade medieval, o gótico, né, a escolástica de Tomás e a poesia de Dante. Essas três coisas formam aí aquilo que nós poderíamos dizer dos frutos mais doces, né, dessa cristandade medieval. Então, assim, só que os papas enfatizam muito nessa carta que a partir da leitura de Dante, eu sou informado numa maneira de perceber, né, verdades eternas, ou seja, os papas comentam que, apesar que Dante não seja, né, um catecismo moral, um catecismo ou um tratado, né, de teologia e de escatologia, né, no sentido clássico da palavra, se aprende muito disso, inclusive do espírito, da antropologia humana. O que acaba acontecendo com o homem sendo homem a partir das suas escolhas, e isso manifestado de maneira muito clara nas várias imagens apresentadas nesses três estados, né, no inferno, no purgatório e no céu. E uma coisa importante, de que nós deveríamos ler isso, né, para que a partir disso entendêssemos a nossa própria trajetória, né, a partir da ascensão, tá, do baixo que estamos até a ascensão. Dá para fazer duas referências, porque quando Dante fala nel mezzo del cammino de nostra vita, eu poderia pegar isso, eu me lembro do Bechara falando isso, que é um amigo nosso, né, estudioso, um cara bastante inteligente, muito conhecedor de Dante. Não é o Evanildo. Não é Evanildo Bechara. Tá. Né? Acho assim. Perfeito. Não é para dizer o nome. Tá. Perfeito. Nós também temos o nosso doutor Moita. De toda forma, ele falava isso. Eu tenho que encarar também como se Dante estivesse me dizendo que esse é o caminho da nossa vida. Dele e minha. Sim, é nostra, né? Exato. Da nossa vida. Depois aí ele diz, me retrovai. Certo? Eu, no meio do caminho da nossa vida, eu me encontrava. Exato. Então, esse é um fato. E aí, assim, ó, se os papas estão me dizendo que eu devo ler Dante, se eu posso ler Dante, eu devo ler Dante, né? Não só porque ele é insigne como poeta, chego a chamar Dante de divino poeta, né? dentro dessas cartas. Claro. Né? Isso, né, me mostra o quê? Que a igreja espera de mim de maneira muito clara que eu tenha a formação literária adequada, primeiro, ao meu estado de vida, segundo as minhas possibilidades. Então, ou seja, a partir disso, eu pelo menos concebi isso para mim. Né? Um católico não tem desculpa para abrir mão e não considerar a sério ter uma formação literária consistente. Ou seja, eu acho que toda pessoa que está buscando a sua formação, a sua caminhada para a santidade, né, e aqui falando para católicos, que é o objetivo, né, da coisa toda, que é o objetivo da nossa experiência na fé, tu tem que, entre outras coisas que você tem que buscar formação, você tem que procurar a orientação de gente boa, que possa lhe orientar com isso, para formar um rol de literatura, da qual Dante vai encabeçar as coisas como uma coisa mais elevada dentro da literatura cristã. E a partir dali se comprometer, não só por desejo de erudição, nem por desejo de conhecimento, mas também por amor a Deus, né, de percorrer esse caminho literário,
que vai lhe dar o maior conhecimento dessa natureza humana. Essa natureza humana que tem que ser amada por nós. Por quê? Porque foi amada por Deus a ponto de Deus se entregar por nós na cruz, vir morrer a nossa morte para redimir o quê? Essa natureza que os poetas cantaram nas melhores obras de literatura. Então eu não posso me dizer que eu não tenho que procurar conhecer essa natureza, quando, né, o grande ponense, Santo Agostinho, dizia que só se importava em conhecer duas coisas, a Deus e ao homem. Né? A Deus eu conheço pela revelação e ao homem eu conheço na literatura. Né? Então, eu acho que isso é um compromisso. Eu concebi isso. Querem discordar? Discorda. Paciência. Né? Mas paciência. eu... Não, mas aqui, ó, eu caminho de concebi isso pra erudição. mim. Erudição é a última coisa, né? Erudição é para eruditos, é para quem é estudioso profundo e ele quer saber o uso de uma palavra. Tem Exato. várias palavras ali, por exemplo, em Dante, que são de difícil interpretação, então. Mas para tu, Todas as subcamadas. eu acho, e é o que a gente fala aqui muitas vezes, que antes de tu estudar teologia, tu teria que estudar o Dante, porque é um embasamento imagético, vamos dizer assim, para usar uma palavra difícil. Qual é a base da teologia? Tu precisa ter isso. Qual é a base da teologia? Não é a revelação? Sim. E qual o livro, né, que contém a palavra de Deus na revelação? Não é a Sagrada Escritura? Eu me pergunto uma coisa. Como eu espero que sem culpa minha, sem culpa minha tudo bem, agora que com culpa minha pessoal, eu seja agraciado com luzes divinas, né, quando eu não busquei compreender bem os autores profanos, ainda que elevados, eu quero entender toda a profundidade aquilo que o autor divino nos deixou legado pela Sagrada Escritura. Não, mas isso aí que o pessoal quer, ele quer ler só a Bíblia. Aí ele diz assim, não tem purgatório porque a Bíblia não fala do purgatório. Claro que tem purgatório, velho, porque tem... Porque, olha só, inferno, purgatório e paraíso já existem, assim, como... a gente só entende isso aí porque a gente tem alguma coisa aqui na criação mesmo, visível disso aí. A nossa vida, durante um dia, ela pode passar por esses 3 estágios. Na verdade, tudo que tu faz na tua vida são mini... Certo? Não sou teólogo, né? São mini infernos, mini purgatórios e mini paraísos. Assim. Tu não tá feliz às vezes, beleza. Né? O céu é a felicidade eterna, certo? Eterna, para sempre. O purgatório, ele não é eterno. Né? Assim como quando tu fazes um esforço e sente uma certa dor e um desconforto, e mesmo assim tu faz porque tu sabe que tu tem um motivo para fazer aquilo ali, seja acordar de manhã cedo, seja comer um negócio que tu não gosta, seja tomar um remédio, tomar uma injeção, não sei o que, tu sabe que aquilo tem... É isso aí, olha aqui. É um esforço que vale a pena. E tu não tem momentos na tua vida que tu realmente tá sofrendo por não ter feito esses esforços, certo? Isso é o inferno. Né? Então assim, a vida é assim, certo? Tem inferno, purgatório e paraíso. Eu sugeri, não, só tem o inferno e o paraíso. Porque não tem na Bíblia. Faça-me o favor, não leia a Bíblia. A Bíblia é... Como é que tu pula do inferno para o paraíso sem ter um estágio intermediário de purgação, de purificação? Que o sujeito não pula, né? Na verdade, assim, mágica. Exato, não, assim, destino humano, podem ser destinos imediatos, né? O sujeito morre, ele tem um desses 3, né? Por quê? Porque ou a tua vida fez com que tu fosse para o inferno, tu vai ter que pagar para sempre, porque tu não quis sofrer droga nenhuma, certo? Na vida, tu acha que sentir dor é ruim, tu acha que, né, tomar remédio para te tirar do teu estado natural é bom, não é? Então, assim, tu não quer sentir dor, não quer sentir tristeza, não sei o que, busca a felicidade na terra. Passar uma vida anestesiada. Passa uma vida anestesiada, não sei o que. Tu vai sofrer com isso. Na verdade, por quê? Porque tu já sofre aqui, não é assim, porque depois da morte ele viveu bem, daí morreu, foi pro inferno. Não tem isso aí. Vocês querem enxergar isso? Pensem a satisfação de um dia bem trabalhado. Onde você tá cansado, mas você tá feliz. Não, vou pegar uma imagem natural. Tu teve um ferimento ali, tu te machucou, te cortou, etc. Tem um momento até tu chegar a estar plenamente curado que tu tá te curando, que é o estágio intermediário de cura, de purgação, por assim dizer. É isso. É uma coisa que está no mundo natural. Está no mundo natural. Está no mundo do sobrenatural, claro, de forma... A questão é que a gente só concebe o mundo sobrenatural a partir do mundo natural. Não tem como inventar um troço. Qualquer visão mística que qualquer um tenha, certo? Como é que o sujeito descreve isso aí? Assim? Ele consegue descrever aquilo que ele viu? Não, porque ele não conhece aquilo que ele viu.
Ele só diz com base na analogia e no... São João viu lá o Apocalipse. Ele descreve aquilo com cuidado. Tem um cordeiro, tem esse, tem aquilo e tal. Beleza? Porque são as palavras que existem. Ele não tem aquelas coisas não tem nome. Certo? Exato. Não tem nome. Aí Não, como o tem, sujeito... ele é como se fosse um cordeiro, é como se fosse isso, é como se fosse aquilo. É como se fosse uma pomba. Como se fosse uma pomba e tal. É por aí e tal, né? A mulher revestida de sol. Exato. Cara, é como se fosse, não é isso aí. As vestes tão brancas como nenhuma lavandeira na terra conseguiria deixar. Isso. Tu entende porque tu sabe que é veste, sabe que é branco, sabe que é lavandeira. Então, beleza. Exatamente. Isso é a melhor coisa, é tu olhar pra dentro de ti ali e aí tu vê assim, pô, tem um monte de coisa acontecendo aqui, eu não tenho o nome dessas coisas. Exato. E aí, pô, pra tu entender tu precisa de um nome, mas tu vai inventar um nome? Não, tu vai pegar de alguma coisa, normalmente. E aí todas as palavras vão ter uma raiz em alguma coisa concreta. Né? Tu pode procurar na etimologia e vai ter, então é isso. Exatamente. Porque tu vai ter que comparar aquilo que tá acontecendo dentro de ti com alguma coisa que tu vê fora. Isso é batata. E aí até uma intuição, né? Quando a gente fala da Terra, na verdade, esse estado que nós estamos, nós deveríamos considerar ele como um estado de purgatório. Né? Esse é o grande ponto, né? O nosso objetivo Sim, depois da queda do homem e tal, é isso aí, assim, tá? Não, agora tu vai ter que trabalhar, vai ter que suar pra comer e tal, a mulher vai ter que sentir dor no parto, porque senão não tem como purgar, não tem como se salvar, né? Você tem que acabar se purificando. Purgação, na verdade, pode ter outro nome que é purificação. Sim, você tem que tirar aquilo que não é você. Porque tem coisas que se prenderam a você que são as criaturas que não têm eternidade. Então você tem que desprender isso porque você foi feito para eternidade. Você tem que passar por um estado de purificação. E essa purgação é fogo, né? Porque na verdade o pessoal às vezes entende como água, até pode ser, em alguns casos, mas vem na mesma raiz, me corrija se eu estou errado, de pira, né? Purificar, ou é muito parecido e é muita coincidência, mas é alguma coisa assim, vem de purificar pelo fogo, ou seja, de queimar alguma coisa, vai doer, né? Para tu tirar aquilo, tu vai ter que queimar e vai doer, não é simplesmente porque o Espírito Santo, ele é fogo e tal, mas é o fogo que lava, né? Sim. Exatamente. Limpeza é uma desinfecção. E o Dante, ele tem que se limpar, né? Para entrar no purgatório, ele já tem que limpar o rosto para tirar toda a sombra de... Como ele passou pelo inferno, ele ficou ali com uma cara muito infernal, assim. Chamuscada. Mas enfim, ele tem ali na expressão dele, ele tem... O sujeito fica vendo aquelas coisas e ele já chega no purgatório. Não, o purgatório tem que te limpar disso aí, assim. Mandar um salve pro Eduardo. Muito bem, exatamente. O Eduardo que agora promete um grande futuro na carreira poética, que tem um problema de vista. Então, como Dante, né, que também... Quem é que patrocina Dante, né? Na verdade é Santa Luzia, que vai falar com Nossa Senhora, que fala com Beatriz e tal, né? Mas Santa Luzia porque Dante... Ele era quase cego e tal, né? Tinha um problema sério de vista e a poesia é assim, né? Homero, Camões e tal, o cara tem que ter um problema de vista, né? Para poder continuar na carreira poética, assim. Então... É isso aí, um abraço aí pro Eduardo e esperamos pronto retorno aí. Estamos pedindo a Santa Luzia, assim também. Amém. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor, com patrocínio de Sociedade Chesterton Brasil Escola Clássica.